Olá, meus queridos, graça e paz. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus, amém? Meu nome é Flávia Helena, seja muito bem-vinda a este canal. E a palavra que eu venho trazer hoje é para alguém que está desesperado, que está precisando de um sinal, de uma manifestação do Senhor, que tem orado, que tem buscado e não tem visto nenhuma solução. Você que está perdendo a fé, você que está perdendo a esperança, você que está abrindo mão de algo tão importante para você, porque a luta está pesada demais e você não sabe o que fazer. Olha só, Provérbios 21:1 vai dizer assim: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. O que essa passagem quer dizer, querido? Aqui está manifestando o poder de Deus. Aqui está dizendo que Deus, ele inclina o coração até das autoridades, das pessoas mais importantes e influentes nessa terra. Naquela época ali, né, o rei como a imagem mais poderosa, a imagem mais importante ali. A palavra do Senhor diz que até mesmo o coração do rei, ele se inclina à vontade de Deus. Aqui, amados, nós podemos ver, olha, está dizendo como ribeiro de águas. Imagina só um agricultor, né, que precisa levar uma corrente de água até a sua plantação. Ele desvia ali um braço do rio ali, né, da corrente de água ali, para poder levar até a sua plantação. Então, ele desvia, né? Ele inclina ali aquela água para onde ele precisa que ela vá. Então, da mesma maneira, é o poder de Deus. Quando Deus, ele manifesta a sua vontade, não importa se é uma autoridade, não importa se é alguém conhecido, desconhecido, quando o Senhor manifesta o teu poder, todo e qualquer coração, pode ser duro, pode ser resistível, ele se inclina à vontade do Senhor. E essa passagem, ela nos ensina que nós podemos orar, buscar e clamar a Deus, que Ele está atento às nossas orações. Deus, ele entende e sabe da sua necessidade, mas Deus não age no desespero, Deus não age na angústia, Deus não age na rebeldia, Deus não age nas reclamações. Você precisa orar e colocar isso diante do Senhor. Qual é o coração de quem que você precisa que ele se incline? O coração de quem você precisa que seja quebrantado a seu favor. Deus, ele move corações, amados. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Deus, ele arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne, sensível, um coração que é sensível à voz do Senhor. Mas você precisa não deixar que esse desespero tome conta, né, da situação. Você precisa confiar em Deus. Quem é Deus na sua vida? O que Deus representa para você? Será que Ele é Deus só quando Ele ouve a sua voz e responde conforme você quer? Nós precisamos entender que Deus, ele tem as suas maneiras de agir, mas que os pensamentos de Deus são maiores e melhor do que os nossos pensamentos. Amados, Deus está vendo algo que nós não estamos vendo. Deus está vendo o que você não está vendo. Então, às vezes, ele não está agindo nesse momento, até mesmo para te proteger, para te respaldar, né? Para te dar ali uma proteção de algo que você nem imagina, mas que pode te prejudicar de uma forma muito forte. E Deus quer te poupar disso. Nós só queremos que Deus, ele cumpra a nossa vontade, porque aos nossos olhos aquilo parece ser o melhor. Quando na realidade o Senhor, ele sabe como isso te prejudicará. Então, meus queridos, olha só, a palavra do Senhor diz: vai para a oração, pede o que realmente a palavra do Senhor diz para você.
para que verdadeiramente as suas orações, elas não sejam orações de tolo, não seja uma oração conforme diz a palavra do Senhor, que não é respondida porque não sabemos pedir, porque pedimos de forma errada. Deus, ele nos ensina, ele nos instrui. Mateus, ele vai falar, né, que tudo aquilo que buscarmos no nome do Senhor Jesus, se crermos, nós receberemos. E a palavra, ela nos ensina tudo que pedirmos em nome de Jesus. Mas você precisa entender, Deus, é essa a tua vontade? Nós precisamos, no final aí da nossa oração, depois que a gente pede, e fala com Deus a importância disso nas nossas vidas, e como, né, tá dando para ver que tudo vai dar certo, é isso mesmo que você deseja, que você quer, é essa a decisão que você tomou, mas no final virá e dizer, Senhor, não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Jesus mesmo é o nosso maior exemplo. Foi isso que ele disse ao Pai, quando ali, poucos momentos, né, antes da cruz, ele ali com seu coração apavorado, né, suando grandes gotas de sangue, ele pedindo ali que os seus amigos orassem, intercedessem junto a ele, porque ele estava muito angustiado, porque ele estava abatido, porque ele estava entristecido. A alma do Senhor Jesus estava em pavor. E ali ele orando ao Senhor, e ele fez essa oração 3 vezes para você entender como ele estava apavorado com o que ia acontecer. Jesus era 100% homem, querido. Então ele sentia na alma, no espírito, aquilo que nós sentimos quando nós estamos apavorados, quando estamos à beira de um risco, quando algo terrível está para acontecer. Jesus, ele estava sentindo isso naquele momento. Então ele ora ao Pai que se fosse possível para ele tirar aquela missão dele, se fosse possível de uma outra forma ele poder nos resgatar, mas ele disse, Pai, não seja feito conforme eu quero, seja feita a tua vontade. Se essa é a tua vontade e que não tem outra forma, não tem outro meio, então eu quero cumprir o teu querer e a tua vontade. Nós precisamos fazer as nossas orações dessa forma. Senhor, seja feita a tua vontade. Que ela seja feita na minha vida conforme o Senhor deseja e planeja para mim. Para mim, aos meus olhos, dessa forma é melhor. Mas qual é a forma do Senhor para mim? Outras vezes, amados, nós desistimos mesmo porque parece que nada está acontecendo, né? A palavra ainda diz, eu não vou lembrar todos os versículos, não sou muito boa de guardar versículo, mas na Bíblia está escrito, né, que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Aprenda a pedir. Peça ao Senhor de forma específica. Você precisa resolver alguma coisa na justiça. Tem uma causa sua que está ali há muito tempo parada. Aprende a orar por isso, sabe? Fale com o Senhor. Senhor, inclina o coração desta pessoa que vai pegar ali nesses documentos, que eu possa encontrar favor e graça aos olhos dessa pessoa. Amados, olha só, eu quebrei meu pé há quase 2 anos atrás, mais ou menos, e quando isso aconteceu, eu tinha um maior pavor de entrar no INSS. Mesmo porque as pessoas sempre falavam que tudo demorava demais, que às vezes as pessoas voltavam a trabalhar e ainda nem tinham recebido. Então eu falava, Deus, que eu jamais caia no INSS. E aí quebrei meu pé, caí no INSS. E nós, na minha igreja, né, foi uma época onde a gente ia entrar em 21 dias de jejum, né, do propósito de Daniel. E eu estava orando ao Senhor para que eu pudesse buscar por algo que realmente era direcionado por Ele. Então eu ainda não estava com algo no meu coração para estar apresentando para esse jejum, que ainda não tinha começado quando eu quebrei o pé. Então, quando eu quebrei, eu vi que eu me encontrei numa necessidade, né, de orar ao Senhor por essa questão. Então, eu coloquei 3 questões aí diante do Senhor e essa era uma delas, né? E eu falei, Senhor, eu preciso que mês
que vem eu já esteja recebendo esse benefício do INSS. E glória a Deus, né? Porque eu tinha acabado de receber meu pagamento, colocar todas as minhas contas em dia, mas para o mês que vem eu ia precisar. Então, eu comecei a orar. Mas nesses 21 dias, amados, eu busquei uma estratégia do Senhor. Eu aprendi que Hebreus 11:1 fala, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu me apego muito a esse versículo, para buscar diante do Senhor aquilo que eu realmente preciso e de acordo com a palavra dele. Então, nesse momento, eu orei ao Senhor da seguinte forma: eu falei com o Senhor, Deus, eu vou apresentar aqui a minha causa diante do Senhor, mas eu sei que o Senhor já operou esse milagre para mim. Então, hoje eu oro, eu coloquei tudo especificamente. Deus, tenho isso e isso para resolver mês que vem, preciso desse, né, pagamento e tudo mais, desse benefício aí do INSS, e orei, clamei, pus mesmo diante do Senhor. O meu primeiro dia dos 21 dias do jejum de Daniel foi para colocar isso diante dele, clamar e apresentar as minhas causas ali diante dele, a minha necessidade. No segundo dia do jejum de Daniel, até o último dia, eu só agradeci a Deus. Eu falei, Deus, muito obrigado pelo benefício já ter saído, por eu já ter pago todas as minhas contas, por eu não estar devendo ninguém, não estar devendo meu aluguel, não estar devendo nada. E todos os dias eu orava assim ao Senhor. Isso na primeira semana, eu compartilhando isso com uma amiga, e é uma querida minha, e eu sei que o que ela falou não foi por maldade, mas eu falei, olha, eu tenho certeza, Deus já abriu essa porta, logo, logo eu vou estar aí recebendo esse benefício para mim. Aí ela falou assim, olha, mas é muito difícil o INSS, você sabe como é que é. E outra coisa, Flávia, Deus, ele não tira nada de ninguém para dar outra pessoa, ele não vai colocar alguém, tirar alguém, né, para te colocar na frente dele. Isso é injusto. E aí, eu confesso que na hora eu murchei todinha, sabe? Eu fiquei muito sem graça, assim. E eu falei, Deus, mas eu tenho certeza, no meu espírito, né? Eu tenho certeza que alguma coisa o Senhor vai fazer. Eu não sei se vai abrir outra porta, se vai trazer algum. Não sei, mas eu sei que o Senhor vai operar, já operou isso para mim. Então, eu só posso agradecer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. E depois de um tempinho, uma outra pessoa ela falou a mesma coisa para mim, mas Deus não é injusto, ele não vai tirar de alguém para te dar, né? Isso seria injustiça. Amados, no mesmo instante, o Senhor, o Espírito Santo, ele bradou no meu coração. Ele disse assim: pois é, mas existem pessoas que rejeitam a minha bênção, então eu tiro de quem não quer para dar para quem quer. Aí talvez alguém pergunte, mas alguém vai rejeitar a bênção de Deus? Olha só, gente, quando a gente pede algo para Deus e a gente quer que Deus faça da nossa maneira, nós estamos rejeitando a bênção de Deus. Quando nós queremos que o Senhor entenda o nosso lado e a nossa mente, a nossa visão de que aquilo ali vai dar certo, não tem como dar errado, que o que você está vendo na sua visão aí é algo que não tem como dar errado. Mas Deus não quer isso para você. Então o que que Deus faz? Deus tira você ali, entendeu? Coloca outra pessoa no seu lugar para receber aquilo que você está rejeitando. Então, no mesmo instante que o Espírito Santo falou isso ao meu coração, cara, eu bradei por dentro, eu falei glória a Deus, e é isso mesmo, Deus, e eu quero. Se tem alguém aí rejeitando, pode me dar que eu quero, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Então, do primeiro dia do jejum de Daniel, antes de finalizar a primeira semana, eu já recebi a, a mensagem, né, lá do INSS falando dos meus recursos. Recebi a mensagem, não, né? Eu olhei no aplicativo e tal, e aí eu vi lá, né, que estava falando que o meu benefício já estava liberado para tal dia, o valor tal e tudo. Gente, eu só glorifiquei, porque foi uma experiência ali que eu sabia que Deus, ele realizaria. Eu tinha convicção no meu coração, não tinha nada dentro de mim que me fizesse mudar. Tanto é que em nenhum momento desses 21 dias do jejum de Daniel
Daniel, eu orei pedindo de novo a Deus, foi só no primeiro dia, nos outros dias eu apenas agradeci. Então, se você acredita que Deus, ele tem o melhor para você, apresente a sua causa para ele, fale, Senhor, é isso, isso e isso. E aí, nos outros dias, você só agradece por Deus estar fazendo o melhor para você. E Deus, ele vai conduzir o que precisa ser conduzido na sua vida, conforme a vontade dele, para o seu bem. Apenas confie nele. E se não sair exatamente do jeito que você deseja, siga agradecendo, seja grato ao Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa não é assim. Entende? A nossa é egoísta, só quer o nosso benefício, né? Quando Deus nos ensina que quando somos abençoados, nós também precisamos ser uma porta de bênção na vida de alguém também. Então, amados, seja lá o que você estiver precisando, aprenda a orar, né? E eu falando aqui sobre Provérbios 21, nesse contexto meu, o que eu fazia? O que eu fiz no primeiro dia? Senhor, que a pessoa que for pegar os meus documentos, que for avaliar, que eu encontre favor e graça, inclina o coração dessa pessoa para esta necessidade que eu tenho, em nome de Jesus. E aí eu fiz esse pedido, aí nos outros dias eu só orava, Deus, obrigada, porque o Senhor inclinou o coração dessa pessoa que pegou meus documentos e eu encontrei favor e graça, obrigada pelo meu benefício já está liberado. Então aprender a orar, sabe, confiar, isso agrada o coração de Deus e faz com que o seu milagre, ele venha de uma forma veloz para a sua vida, amém, queridos? Então é isso que eu gostaria de deixar para você, não desista, não desanima, o nosso Deus é um Deus poderoso, ele tem poder para inclinar o coração, seja de autoridade, seja de quem for, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável e os planos dele, a vontade dele não pode ser frustrada. Confie no seu Pai. Deus te ama e Ele se importa e Ele se preocupa com você. Então, meus amados, deixe que o Espírito Santo conduza aquilo que você está precisando. Apenas confie e acredite. Deus, Ele já liberou as suas bênçãos para você. Que verdadeiramente Deus possa tocar aí na sua necessidade, se é no coração de pessoas a seu favor, que o Espírito Santo de Deus incline o coração dessas pessoas, que você aprenda a orar dessa forma, Senhor, como ribeiro de águas, assim é o coração de fulano, de ciclano nas mãos do Senhor, a tudo quanto o Senhor quer o inclina. Ore dessa forma, em nome de Jesus, Pai, visita a causa desses irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que estão desesperados, que estão, ó Pai amado, perdendo a fé e a esperança porque as coisas não estão acontecendo como eles desejam. Ensina, ó Pai amado, que eles precisam confiar verdadeiramente em Ti e aprender a orar e colocar em prática Hebreus 11:1, ó Pai amado, a fé que excede todo entendimento, Senhor. Ensina cada um agora a usar a fé sobrenatural, para ver os seus milagres acontecendo, ó Pai. E quando o Senhor não quiser, quando o Senhor disser não para uma dessas bênçãos, dessas orações que eles têm feito diante do Senhor, que eles possam compreender que ninguém vence o Senhor no dar, que o Senhor tem sempre o melhor para os seus filhos, que eles descansem o coração, meu Pai, que não se desesperem, que não briguem, que não chorem, que não se irritem, mas que apenas sejam gratos. Pai, eu abençoo essas vidas, eu declaro bênçãos liberadas sobre essa necessidade dos seus filhos. Se é algo na justiça, Senhor, libera. Se é inclinar o coração do cônjuge, ó Pai, toca agora, Deus. Se é transformar a vida dos filhos, libertá-los, ó Pai, só o Senhor tem o poder para isso. Deus amado, se é, ó Pai amado, justificar uma calúnia, ó Deus amado, uma perseguição, ó Deus, que o Senhor entre com tua provisão e opere um milagre, ó Deus amado. Pai, nós confiamos em Ti. Assim eu oro, agradeço ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre sua casa e sua família. Um forte abraço.
e tchau.